10 florestas mais espetaculares do mundo. As florestas ajudam a humanidade em sua sobrevivência, protegem o solo da erosão ou mitigam as mudanças climáticas, graças à sua capacidade de armazenar carbono, entre outras funções. As florestas são conhecidas por serem ecossistemas cheios de árvores de todos os tipos e classes, o que nos permite recriar um paraíso cheio de lendas e paisagens maravilhosas, o que nos motiva a visitá-la e desfrutá-las. Quando você diz a palavra floresta, certamente evoca lugares cheios de copas de árvores espessas e troncos fortes. Número 10. Floresta de pinhais curvos. A floresta está localizada em Gryfino, na região de Pomerânia, a noroeste da Polônia. A origem desta floresta de pinheiros curvada, comumente chamada a floresta torta, é um completo mistério. Estima-se que os pinheiros desta floresta foram plantados em 1930. Estima-se que existam cerca de 400 pinheiros com uma curvatura de 90 graus na base de seus troncos, todos dobrados para o norte. Embora a maioria dos pinheiros que compõem esse pulmão cresçam retos, os 400 exemplares parecem descrever uma foice em sua base. As explicações para esse fenômeno curioso são variadas. Uma delas, talvez a mais lógica, é que o peso da neve forçou esse crescimento incomum. Mas o fato de que as árvores próximas são normais descarta essa teoria. A mão do homem é outra possibilidade. Dizem que eles usaram a modificação genética, ou que eram carpinteiros, aqueles que curvaram os pinheiros com dispositivos mecânicos, com a intenção de usá-los na fabricação de móveis de madeira e cascos de embarcações. Número 9. Florestas Baobabs, Madagascar. É um grupo proeminente de baobás que se alinham na estrada de terra entre Morondava e Belon, na região de Menabe, no oeste de Madagascar. Sua paisagem incrível atrai viajantes de todo o mundo. Foi concedido o status de proteção temporária em julho de 2007. Pelo Ministério do Meio Ambiente, Água e Florestas. Foi o primeiro passo em direção ao que é o primeiro monumento natural de Madagascar. Ao longo da avenida de 260 metros de comprimento, em algum pequeno segmento, existem cerca de 20 a 25 árvores, com cerca de 30 metros de altura, das espécies de Adansonia grandidieri endêmicas de Madagascar. Elas são um legado das densas florestas tropicais que floresceram em Madagascar. Originalmente, as árvores não se elevavam isoladas sobre a paisagem murcha, mas estavam em uma floresta densa. Os 30 metros de altura que atingem esses espécimes, juntamente com seus 800 anos de idade, são atraentes para os fãs de belezas naturais. Número 8. Florestas de bambu, Kyoto, Japão. A famosa floresta de bambu de Arashiyama, localizada na cidade de Kamakura, a noroeste de Kyoto, é uma das principais atrações turísticas deste país. O bambu, aquela planta exótica em forma de cana, faz parte da fascinante e rica cultura japonesa e oriental. É caracterizada pelas sombras de clorofila e pelo sussurro que produz o balanço suave dos troncos de bambu. Esta bela floresta inspira tranquilidade enquanto possui uma ótima estética natural. Esta fantástica floresta de bambu é atravessada por vários caminhos que proporcionam ao visitante uma vista pitoresca e fascinante. Isso nos faz pensar que esta planta foi uma inspiração para muitos artesãos japoneses. Esta floresta fica em um lugar afastado da agitação do centro, mas atrai muitos turistas, pois seus bosques de bambu de até 20 metros de altura são hipnóticos.
Número 7. Florestas de sequoias. Nas montanhas oeste dos Estados Unidos, em uma estreita faixa de terra e apenas alguns quilômetros de largura pela costa, o organismo vivo mais alto do planeta vive. A sequoia vermelha. As enormes árvores são um dos maiores espetáculos naturais. Não é incomum que excedam 80 metros de altura e alguns espécimes excedam até 100 metros. Mas elas também podem ter várias centenas e até milhares de anos. Se permanecerem ocos, criarão raízes dentro do tronco para aproveitar a água que se acumula no interior. A casa das famosas sequoias da Califórnia é chamada Giant Forest. Nesta floresta habita o ancestral General Grant, com 81 metros de altura. É a segunda maior árvore do mundo. Esses parques, assim como o Monumento Nacional das Sequoias Gigantes, adjacentes e as florestas nacionais, são os mais reverenciados por suas grandes sequoias. Graças à árvore General Sherman e seus colossais vizinhos, a atividade mais popular aqui é admirar grandes árvores com boca aberta. O tronco é reto, cilíndrico, com galhos horizontais levemente dobrados para baixo e possui uma casca muito grossa e macia, e uma cor marrom avermelhada, brilhante que escurece exposta ao clima. Número 6. Florestas centenárias de carvalho. A floresta de Monoam-Ucariz, nas encostas da serra, é o esplêndido bosque de carvalhos, com 608 espécimes com pelo menos 5 séculos de idade, com um perímetro médio de cerca de 428 centímetros e um diâmetro de tronco superior a 1 metro. A floresta centenária de carvalhos tem uma fauna e flora variadas, até então inéditas, tanto em Euskadi quanto na Península Ibérica. O estudo detectou a presença de espécimes únicas, que crescem apenas perto de árvores antigas, como musgos, samambaias, fungos ou besouros, e 13 espécies saproxílicas foram descobertas. Em outras palavras, eles dependem de madeira morta ou fungos de madeira, e são novos ou incomuns na Península Ibérica. Essa floresta de carvalhos e faias mal mudou de aparência. Seus mais de 1.000 hectares são um espetáculo violeta na primavera, com o florescimento de jacintos. Número 5. Florestas de cactos, México. O Jardim Botânico Zapotitlan Salinas é uma área dedicada à exposição, estudo e propagação de plantas na região. Construído em uma área de vegetação original, o jardim é definido como um jardim in situ. A vegetação predominante na área que a caracteriza é a vegetação xerófila. Este jardim botânico, a poucos minutos da bela São Miguel de Allende, compreende 67 hectares de reserva natural de grande biodiversidade. Aqui é possível admirar uma das coleções mais completas do mundo de cactos e suculentas mexicanas. É um refúgio vivo tanto para os cactos nativos da região quanto para os espécimes resgatados, muitos deles raros, ameaçados ou em perigo. Os desertos do México têm vida abundante e uma grande variedade de habitats. O deserto de Sonora é descrito como uma exuberante floresta de cactos, arbustos e tapetes coloridos anuais, enquanto o Chihuahuan com inverno sem gelo e chuvas no verão. Número 4. Floresta de Pine Pond. Localizada no departamento de Ille-et-Vilaine, a poucos quilômetros da cidade de Rennes, a floresta de Pine Pond é mais conhecida pelo nome de Floresta de Broselianda. A razão é que, pelo menos desde o século XII, esse enclave foi chamado Brésilien e começou a se identificar com a Floresta de Broselianda, mencionada no mito de Artúria, o que acabou se tornando um dos lugares mais famosos e visitados da região francesa da Bretanha.
Na verdade, a floresta de Brocelianda sempre foi conhecida como mágica e assombrada, pois há evidências de que os druidas celtas celebravam rituais pagãos no interior, rituais que foram mantidos durante a Idade Média e que os grupos modernos de neopagãos continuam a praticar hoje. Não é estranho que os adeptos do druidismo continuem visitando Brocelianda. Afinal, se diz que o próprio Merlin está enterrado nesta floresta. Número 3. Floresta de Otzarreta, Espanha. A floresta de faias de Otzarreta está localizada no Parque Natural Gorbea, no lado da Biscaia. Este parque natural é um ícone, um ponto de referência para todos os amantes da natureza. Um espaço rural que, representado pela cruz que coroa seu cume, oferece belas vistas sobre as províncias de Biscaia e Araba, suas duas encostas. A Gorbea possui todo tipo de espaços naturais na encosta de Biscaia, grandes áreas de grama, faia e carvalho, rochas íngremes e outras dezenas de outros espaços que nos convidam a aventurar-nos em suas estranhas místicas. A Gorbea possui todo tipo de espaços naturais na encosta de Biscaia, grandes áreas de grama, faia e carvalho, rochas íngremes e outras dezenas de outros espaços que nos convidam a aventurar-nos em suas entranhas místicas. Pequena mais intensa, essa pequena floresta de faias tem se tornado, junto ao rio que a atravessa, em uma das áreas mais visitadas de Biscaia. Número 2. Floresta debaixo do Lago Khandi. Cazaquistão existe um destino onde os troncos se projetam da água do lado chamada Khandi. Este local tem 400 metros de comprimento e em suas partes mais profundas, 30 metros de profundidade, devido a um forte terremoto produzido há mais de 100 anos. O deslizamento de calcário fez com que essa bela floresta acabasse submersa nas águas do Lago Khandi. O impressionante é que a partir da margem do lago você pode ver troncos de árvores se projetando da água, mas é garantido que a vista debaixo da água seja mais impressionante, porque as árvores ainda retêm suas folhas e galhos. Na água, tudo o que se vê são os enormes troncos. Está a 2.000 metros acima do nível do mar, e a água é tão fria que preservou efetivamente os galhos das árvores abaixo da linha da água. Essa estranha coloração é causada por depósitos de cal e outros minerais que vazaram na água desde a criação do lago, há mais de um século. Número 1. A floresta de Alerbos. O Alerbos, ao sul de Bruxelas, é a floresta azul da Bélgica. A cada primavera, um tapete de sinos o torna um lugar mágico para fotógrafos e amantes da natureza. Está localizado a cerca de 15 quilômetros ao sul de Bruxelas, no Flandres. A floresta é um lugar bonito para passear em qualquer época do ano, mas por algumas semanas na primavera, ela tem uma transformação mágica. Alerbos, também conhecido como The Blue Forest, é coberto por um mar de flores azuis e é procurado por fotógrafos e amantes da natureza. O mais original é que o solo está forrado com uma cor azul, da mais genuína, e isso o torna único no mundo.